Fala galerinha, professor Ricardo Lopes mais uma vez com a matemática simples e fácil de entender. Olha só, a videoaula de hoje vamos abordar o assunto medidas de comprimento, tá? Medidas de comprimento. Professor, o que é medida de comprimento? Muito antigamente, para medir qualquer coisa, distância, um objeto, era usado o nosso corpo, certo? Para fazer essa medida. Por exemplo, a gente poderia fazer assim com a mão, medir 1 polegada. Se você abrir apenas um braço do seu corpo, era 1 jarda. Se abrir os dois braços, seria 1 braça, certo? Usávamos nosso corpo para medir os objetos, as distâncias, certo? Mas foi necessário criar uma medida padrão. O que seria essa medida padrão? Seria o sistema métrico decimal, certo? Foi criado um sistema padrão, o sistema métrico decimal, que levou à criação do metro, certo? O metro que nós todos conhecemos, né? Tudo hoje é medido através do metro, certo? Aí com isso surgiram outras unidades de medidas, tá? O professor trouxe algumas aqui para vocês verem, ó. Surgiram o quilômetro, né? Que nós usamos muito quilômetro, falamos muito em quilômetros, né? Surgiu o quilômetro, que 1000 metros é 1 quilômetro. Hectômetro, olha aqui a sigla que representa cada unidade de medida, ó. km, quilômetro, que são 1000 metros. HM, hectômetro, que são 100 metros, beleza? O Dan, DAM, o Dan, decâmetro, que representa 10 metros, tá? Uma unidade de Dan é 10 metros. O metro, que é uma unidade que estamos estudando, o DM, decímetro, que é 0,1, centímetro, que é outra unidade que usamos muito, que é o 0,01, e o milímetro, tá ok? Que é o 0,001 metros, tá certo? Olha só, professor, quais são as mais usadas? Galerinha, olha só, as mais usadas, quais serão as que mais vamos utilizar? Olha aqui, ó, será o quilômetro, o metro, o centímetro e o milímetro, tá? Pelo menos nessas aulas aqui vamos utilizar mais essas, quilômetro, metro, centímetro, milímetro. 1 metro, certo? Tem 100 centímetros. Eu sugiro a você que se você, o papai ou a mamãe tiver uma régua, uma fita métrica, uma trena, um desses objetos de fazer medida, para você ter noção, vai lá e pega e vê quanto que é 1 metro. Mais ou menos 1 metro vai dar a metade da altura de uma pessoa, depende da pessoa, certo? Para você ter uma noção, se você tiver aí na sua casa uma trena, uma fita, vai lá e dá uma olhadinha para você ter noção do tamanho de 1 metro. Tá ok? Lembrando que quilômetros são 1000 metros, certo? Por exemplo, para ter uma noção, quando vamos de uma cidade para outra, vou sair de Senador Canedo, vou até Goiânia, é mais ou menos, eu não sei a distância certa, mas mais ou menos 10 quilômetros, certo? 10 quilômetros, nós não falamos em metros, falamos em quilômetros, distâncias longas, falamos em quilômetros. Daqui na outra cidade são 10 quilômetros. Se nós fôssemos reverter para metro, teríamos que multiplicar por 1000, porque 1 quilômetro é 1000 metros. Aí no caso seria 10 vezes 1000, que ficaria 10.000 metros, certo? Metro. Se a gente for medir uma porta de uma casa, uma janela, aí a gente vai pela unidade do metro, certo? Centímetros. Se você for fazer a medida do seu celular, do seu caderno, uma medida menor, aí a gente usa aqui os centímetros, correto? E aí se você for fazer a medida de uma coisa bem pequenininha, como a ponta de uma caneta, uma pecinha pequenininha do celular, uma coisa minúscula, a gente usa a unidade milímetros, certo? Olha aqui a abreviação MM, milímetros, tá ok, galerinha? Aí eu sugiro, se você tiver, vou repetir mais uma vez, se o papai tiver uma trena, uma fita, uma régua ou a mamãe tiver, você vai lá e vê como o tamanho de 1 metro para você ter uma noção, certo? Medida de porta, de televisão, a gente vai por metro aqui, ó, certo? Caderno, celular, coisa menor, centímetros, e coisas bem pequenininhas, milímetros. Distâncias longas, nós usamos o quilômetro. Tá ok? Vou viajar para São Paulo, são 1.200 quilômetros, né? Então a gente usa o quilômetro. Tranquilo? Vamos fazer alguns exercícios, a resolução de alguns exercícios, que matemática a gente aprende melhor fazendo exercício, tá ok? Então faz o seguinte, vamos para a aula 2, tá?
Não deixa de assistir a aula 2 aqui sobre medidas de comprimento, onde eu vou fazer a resolução de alguns exercícios, tá ok? Dá um like no canal do professor Ricardo aí, dá um joinha para ajudar o professor Ricardo. Se você não é inscrito, se inscreva, tá? Dá aquela força para você, todas as novidades você está por dentro, beleza? Não deixe de assistir a aula 2, tá ok? Um abraço a todos.